Olá pessoal, bom dia. Aqui está um pé de almeirão plantado em vaso, né? Eu vou contar uma história para vocês sobre esse pé de almeirão e a experiência que eu tive com ele. E sobre por que que também seca essas folhas que vão caindo, tá bom? Então, fica comigo aí que vocês vão saber o que que aconteceu e por que que aconteceu o que aconteceu com ele. Então, vamos lá. Eu vendi esse pé de almeirão para uma pessoa e ela, no caso, ele foi exatamente como está aqui. Ele foi com esterco, né, com a terra tratada e com as folhinhas por cima, que é para, no caso, ficar bem úmido o vaso, né, direitinho. No caso, na hora que você plantar e molhar e ele continuar úmido, porque ele é uma planta de sol. Então, o que acontece? Tá, beleza. Só que chegando lá, ela não colocou no sol direto, tá? E aí ele não desenvolveu. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer... Aí o que que eu fiz com ela? Eu levei um outro, exatamente como está esse aqui, e troquei, e trouxe esse para cá. Ele estava bem fininho, bem esmirrado, não tinha nada a ver com isso aqui. E aí, o que que aconteceu? Eu cheguei em casa, a terra dela já estava um pouco mais baixa, né? Eu botei de novo um pouco de esterco e botei de novo as folhinhas para ficar bem molhadinha a terra. E deixei ele aqui no sol. Deve ter menos de um mês isso aí. Olha como é que tá essa folha, esse almeirão. Já tá cheinho, já tá com as folhas grandes, já tá, né, bem desenvolvido. E aí eu falei o seguinte, o que acontece? Quando uma pessoa planta uma hortaliça em vaso, primeiramente, você tem que estar sempre cuidando, colocando esterco. Quando você vê que a planta ela já desenvolveu ou está desenvolvida em relação ao fruto, como lá, ó, o pé de berinjela, como está ali. Aquele pé de berinjela, como ele já está dando fruto, e o pé de pimentão, eu já coloquei de novo esterco nele. E agora o pimentão, aqui, ó, ele vai acontecer o quê? Eu vou tirar aquele pimentão e vou de novo colocar esterco e as folhinhas de novo para ficar bem úmida a terra, né? Porque eles são de sol. Então a mesma coisa aconteceu com esse daqui. Ele teria que ter ficado no sol direto, que ela não deixou no sol direto, ela ficava botando e tirando. E também não continuou colocando o esterco aqui na terra, né? Porque ele vai crescendo, ele vai pedindo mais forças e força e força. E outra, o que eu queria falar sobre isso aqui, ó. Sabe por que acontece isso daqui? E às vezes acontece isso com alface, com a salsa, como tá ali, ó. Por quê? O plástico, quando ele esquenta, ele mata a planta. Tá vendo? Ó. Então, o certo é você não deixar que a folha ela fique encostada no plástico. Porque o plástico, como ele vai esquentando, ele vai matando a planta. Isso acontece com todas. E se for um pé de flor ou um pé de planta bem sensível, como às vezes as mudas são pequenas ainda, acontece que quando arriar aqui, ela suga ali a terra, a planta e mata. Total. Então o certo é não deixar que isso aqui aconteça. Tá começando a arriar, vem aqui e corta. Tá começando a arriar, corta, porque o plástico vai esquentar e vai amarelar a planta de qualquer maneira, ou a hortaliça, o que seja, isso vai acontecer. Então, gente, eu trouxe esse almeirão para, no caso, mostrar que eu fiz uma experiência para saber se o problema estava sendo comigo ou o problema estava sendo com uma pessoa que não deixou a hortaliça, no caso, no sol, no lugar correto e fez a adubação correta. Então, como tá aqui, ó, como eu botei ele no sol, coloquei ele esterco nele e continuei o mesmo processo como os outros, ele desenvolveu. Então, gente, eu trago para vocês mais uma dica. Quando chegar a planta na casa de vocês, é assim que funciona, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus.